Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso trabalho aqui na Psique Mais. Vamos comentar algumas questões que já caíram na prova da ABP acerca de suicídio. Atenção, suicídio é um tema praticamente certo de cair na prova da ABP. Então o primeiro subtópico seria sobre epidemiologia. Então, para a gente fixar alguns pontos acerca da epidemiologia do suicídio no Brasil e no mundo, vamos dar uma olhada nessa questão que caiu na prova da ABP em 2015. O enunciado fala o seguinte: pode-se afirmar sobre os aspectos epidemiológicos ligados ao suicídio que... Então, ele está pedindo para a gente, no caso, a alternativa verdadeira. Então, a alternativa A fala assim: o Brasil possui taxas de suicídio abaixo da média mundial. Alternativa B: no Brasil, os óbitos por suicídio são de 3 a 4 vezes mais frequentes em mulheres. Alternativa C: as taxas de suicídio vêm diminuindo no Brasil nos últimos 20 anos. Alternativa D: profissão não se relaciona com incidência de suicídio. E a alternativa E: o ato suicida geralmente ocorre durante a fase crônica de um transtorno psiquiátrico. Então essa questão é muito interessante para a gente poder ilustrar uma série de pontos acerca da epidemiologia do suicídio. Primeiramente, a gente tem que lembrar que o Brasil possui taxas de suicídio abaixo da média mundial. Então, o Brasil, nesse momento, ele tem uma taxa de suicídio por volta de 5,8 por 100 mil habitantes. Então, são 5,8 casos de suicídio por 100 mil habitantes. Por exemplo, nos Estados Unidos, esse número é de 13,5 por 100 mil habitantes. E no mundo, a média mundial, ela gira em torno de 8 casos de suicídio por 100 mil habitantes. Portanto, a média brasileira, de fato, ela é abaixo da média mundial. Porém, nos últimos 20 anos, tem se observado um aumento das taxas de suicídio no Brasil. Então, esse número tem aumentado, né? Isso só acontece em 3 países, basicamente: no Brasil, no México e nos Estados Unidos, né? Todos os outros países da Europa, do leste europeu, que tradicionalmente têm números altos acerca do suicídio, da Escandinávia, enfim, esses países, eles têm, apesar de ter taxas altas de suicídio, a incidência de suicídio nesses países tem diminuído. Enquanto que no Brasil, no México e nos Estados Unidos, nos últimos 20 anos, observou-se um aumento desses casos. Outro ponto: no Brasil, os óbitos de suicídio são 3 a 4 vezes mais frequentes em homens. Como nós sabemos, os homens, eles consumam o suicídio 3 a 4 vezes mais frequentemente do que as mulheres. Porém, em termos de tentativa de suicídio, nós sabemos que as mulheres tentam 3 a 4 vezes mais do que os homens. Então, como a alternativa B coloca óbitos por suicídio, nós vamos pensar no suicídio consumado. E, portanto, a alternativa é falsa, porque são 3 a 4 vezes mais frequentes em mulheres. A alternativa C, nós já comentamos que as taxas de suicídio vêm diminuindo no Brasil nos últimos 20 anos. Falso. Elas têm aumentado. Já a alternativa D coloca que a profissão não se relaciona com incidência de suicídio. Nós sabemos que isso é falso também. Então, aquelas profissões que têm mais acesso mais fácil a métodos letais, elas apresentam uma incidência maior de suicídio. Estamos falando de policiais, vigilantes, profissionais de saúde, dentre outros, que estão muito próximos de métodos letais, tais como armas de fogo, medicamentos, enfim. Então, a profissão, todas as profissões que têm acesso mais fácil a métodos letais, nós observa-se que existe uma incidência maior, aumentada, em termos de tentativa de suicídio e de suicídios consumados. E, por fim, a alternativa E coloca que o ato suicida geralmente ocorre durante a fase crônica de um transtorno psiquiátrico. Ora, como você vai ver no nosso material, essa alternativa é falsa. Nós sabemos que o ato suicida, ou a tentativa, seja a tentativa de suicídio ou suicídio consumado, ela ocorre geralmente durante a fase aguda do transtorno psiquiátrico, ou, se for um transtorno mais crônico, em fases de agudização. Então, vamos pensar, por exemplo, num quadro de esquizofrenia, em que, ao longo dos anos, existem momentos de agudização. São nesses momentos de piora dos sintomas, de mais agitação, de insônia, de agressividade, onde os delírios e as alucinações, por exemplo, vão ficar mais intensas, é que ocorre o perigo, né,
da tentativa de suicida, enfim, do comportamento suicida como um todo. Portanto, para essa questão, como nós já tínhamos comentado, a alternativa correta é a alternativa A. O Brasil possui taxas de suicídio abaixo da média mundial, como nós já chegamos a comentar.